Olá, tudo bem? A cada estudo sobre o Evangelho de Jesus o Cristo, que consta em João 14, mergulhamos em saberes ditos naquele tempo que só agora estamos conseguindo entender um pouquinho. Por isso, recebemos vocês aqui no Refletindo a Paz com muita alegria no coração. Nessa série de áudios sobre os ditos de Cristo que João está nos relatando, aprendemos que, na verdade, o Cristo está nos fazendo importantes alertas. Como vocês devem ter percebido, estamos compartilhando vários áudios para que as reflexões não fiquem muito extensas. Então, se vocês ainda não ouviram os episódios 1, 2, 3 e 4, sugerimos ouvi-los antes de continuar com esse episódio 5, porque é uma sequência de questões importantes para o nosso entendimento. No episódio 1, refletimos sobre o Eu Sou o Caminho. No 2, analisamos sobre o Eu Sou a Verdade. No episódio 3, estudamos sobre o Eu Sou a Vida. No episódio 4, focamos sobre o dito Ninguém vem ao Pai senão por mim. E hoje vamos refletir sobre o sentido de coração perturbado. É importante iniciar as reflexões de hoje destacando que é preciso estudar e aprofundar os alertas de Cristo se desejamos nos libertar desse mundo, se almejamos sair da frequência que perturba o nosso coração. Por isso que destacamos como título desse episódio de hoje, porque ainda estamos com o coração perturbado. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Por que ainda estamos com o coração perturbado? Para responder essa pergunta, é importante fazermos essa reflexão de uma forma profunda. E, para tanto, basta que comecemos a observar os dizeres de Jesus e fazer uma correlação com os nossos dizeres cotidianos. É importante que comecemos a observar os dizeres e as ações de Jesus, porque Ele encarnou aqui entre nós para elevar a nossa moralidade, para ancorar a luz crística aqui entre nós, para que a sua luz pudesse acender a luz que somos. Nós que somos da mesma natureza dele, só que estamos com a luz que somos apagada. Entende? E como podemos perceber pelos escritos de João, os discípulos e os apóstolos de Jesus, o Cristo, estavam e ainda estamos com o coração perturbado. Sim, com o coração perturbado, de modo que ainda não sabemos o sentido das palavras proferidas por Cristo. Percebem? Ainda estamos com o coração perturbado. Mas por que estamos com o coração perturbado? Filipe, um de seus apóstolos, acrescenta mais um questionamento naquele momento de diálogo com Jesus. Senhor, mostra-nos o Pai e isso basta. Está lá em João, capítulo 14, versículo 8. E como Cristo já é um espírito puro, ele enfatiza várias vezes os seus ensinamentos para que possamos despertar a consciência que somos, que por ora está alienada. E assim, mais uma vez, nos fala: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ele repete isso em vários alertas, dentre os quais
esse que está em João, no capítulo 14, versículo 11, para nos mostrar que o Pai está em nós. Então, prestem atenção. Se o Pai está nele, em Jesus ou humano, porque a alma que estava naquele corpo de Jesus estava animada pelo Cristo, seu Espírito puro. Ele, o Cristo encarnado em Jesus, no corpo humano. E assim, pelo seu exemplo, e aqui observem, pelo seu exemplo aqui encarnado, ele almejava que espelhássemos nele, entendendo a sua palavra e absorvendo-a em nós, absorvendo a sua palavra em nós. A sua palavra é ele, porque ele é a palavra. Então, ele almejava que pudéssemos absorver a sua energia em nós, em nossos sentimentos e pensamentos e em nossas palavras e ações. E por ele estar realizando tantas experiências que revelam o Pai que está nele, e ainda assim não conseguimos entender, porque estamos com o coração perturbado, com a consciência que somos alienada, ele insiste em nos alertar. Coração perturbado significa consciência alienada. E ele nos fala: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. João capítulo 14, versículo 9 a 11. Jesus o Cristo está em perfeita sintonia com a sua essência divina, que é o Pai, o Deus criador dos universos e de tudo o que há em cada mundo. Ele está em perfeita comunhão com Deus, porque já percorreu o caminho, já se encontrou com a verdade e já compreendeu o sentido da vida. Por tudo isso, ele já se conectou com o Pai que está nele, que sempre esteve nele. Daí ele afirmar para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso, falamos tanto que ele está sentado ao lado do Pai. Essa crença precisa ser aprofundada, pois o sentido dela é que o Cristo quer que compreendamos que ele está em perfeita sintonia com o Pai que está nele, e nós precisamos entrar em sintonia com o Pai que está em nós. Se somos dele e o Pai está nele, então o Pai está em nós também. Romper com a ideia de que Deus está lá em cima num trono e Cristo sentado ao seu lado é muito importante nesse momento. É fundamental que nesse momento reconhecemos-nos espíritos divinos. E Ele está a nos ensinar justamente isso, que somos criaturas do Pai, que precisamos despertar a consciência que é a nossa alma, que por ora está alienada no emaranhado das trevas. Lembra quando ele disse: eu vim para os meus, mas os meus preferiram as trevas? Essa passagem está lá em João, no capítulo 3, versículo 19 a 21. Vejamos, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz,
porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E aqui gostaríamos de fazer uma ressalva. Lá na Bíblia está escrito: e a condenação é esta. Por condenação, nós aqui entendemos alienação, aprisionamento. Então poderíamos dizer: e o aprisionamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. O Cristo veio ao mundo e nós aqui, enquanto humanos, estávamos sintonizados com os trevosos, e muitos de nós ainda estamos. E por isso praticávamos e ainda praticamos as más tendências. Não acreditávamos e ainda não acreditamos na luz, que é o Cristo encarnado em Jesus. Isso porque o nosso coração, lá naquele tempo, estava perturbado e ainda está perturbado. A alma que somos ainda está alienada e confusa. Daí a nossa dificuldade em irmos para o Pai, porque estávamos e estamos alienados, imbuídos pelas energias das trevas. Estávamos e ainda estamos prisioneiros das más tendências. Então, por que ainda estamos com o coração perturbado? Mas preste atenção. Quem começa a entender a verdade, quem pratica a verdade, consegue despertar, quer dizer, consegue acordar dessa alienação, e assim consegue ver e ouvir a luz, e desse modo, despertos, a luz que somos acende, e com a luz que somos acesa, tornamo-nos um coração sereno, uma alma em harmonia com o divino. Só que para atingirmos essa serenidade, é preciso que haja permissão. É preciso que a nossa alma se permita entrar no sistema virtuoso. Quando nos permitimos viver os princípios do sistema virtuoso, que é gerenciado pela luz, conseguimos nos libertar das trevas, porque entramos no modo resplandecer a luz que somos. E com a luz que somos resplandecendo, as nossas obras, que são as experiências vividas na luz, serão manifestas em nosso entorno, numa perfeita sintonia com Deus, revelando assim que as nossas obras são obras divinas, porque nós estamos no Pai e o Pai está em nós. Só que com o coração perturbado, quer dizer, com a alma alienada e perdida no emaranhado das energias das más tendências, a luz que somos permanece apagada. Por isso, Jesus o Cristo, atuando como um exemplo vivo, nos fala: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. E aqui ele enfatiza, das mesmas obras. Ele não falou das minhas obras, nem das suas obras. Ele falou das mesmas obras, para confirmar que ele está no Pai e o Pai está nele. Ele já está em sintonia com o Pai e nos alerta para também entrarmos em sintonia com o Pai que está em nós. Jesus o Cristo está procurando nos despertar, dizendo que o Pai está em nós, que o Pai que constitui o Espírito que somos está desconectado da nossa alma, mas os seus fluidos, a sua energia
está em nós. E uma vez desconectado por causa da crosta trevosa que se formou em torno de nós, mais precisamente por causa da movimentação das energias das más tendências, ficamos cegos e surdos aos dizeres da luz. Ficamos com a consciência alienada, adormecida na lama do sistema egóico. Por isso Cristo nos alerta: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Está lá em João, capítulo 14, versículo 1. É sobre isso e muito mais que Jesus o Cristo nos alerta. Esperamos ter contribuído com as suas reflexões. Por divina inspiração, em nome de Jesus o Cristo.